De volta com os donos da bola, né? Tínhamos um convidado agora, mas a assessoria dele conseguiu marcar uma entrevista para 2 lugares diferentes. Isso que eu tive que falar com 3 assessores. É quase né? parecido, né? É bom lembrar Obrigado. que, ó, vamos lá. Grupo Bandeirantes, TV Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, Band News FM, Band News TV, fora as rádios de música, né? Band FM e tal. Aí tem o Band Esportes também, né? Mas tudo é diferente. Tudo tem a sua própria programação, tá? Cara. Tudo diferente. E é inacreditável. E só um detalhe, a culpa não é de ninguém daqui não, viu? A culpa... Cara, tô falando sério, eu tive que falar com 3 assessores. O primeiro deles foi no dia 9 de dezembro. Eu pedi uma entrevista pra hoje, dia 16. Ele me confirmou. Aí, hoje ele me fez mandar pra outro assessor. Ele me confirmou a entrevista também às 6h40. E aí esse outro assessor me passou pro terceiro, que ainda me falou, boa tarde, vou passar o contato do entrevistado pra você, ok? Tipo, meio que um tom de ameaça. E os caras marcaram a entrevista no mesmo horário que o Band Esportes. Parabéns, gente. Parabéns, mas sejam bem-vindos à Série 1 do Campeonato Paulista, tá? Quer saber quem é? Liga lá no Band Esportes. Verdade. Quer saber quem é? Põe no Band Esportes, você vai descobrir. Mas, ó, ele fez muito gol na carreira. Por Corinthians, Atlético Mineiro. Foi um grande jogador. Mas aparentemente a rapaziada do clube é meio desligada aí na parada. Bom, mas seguimos, né, meu caro Paulo do Vale? Se os caras não conseguiram organizar ali, a gente se organiza aqui, porque temos assuntos para tratar. E vamos tratar desse daqui primeiro, né? Certo. Certo. Paul Pogba. Pois é. E aí, eu te pergunto, é de bom tom, é moral, uma agência de prostituição pagar o salário de um jogador de futebol? Cara, Porque a empresa falou que é isso mesmo, que é real, que eles vão se comprometer com o salário se o Corinthians acertar com o Pogba. Olha, a conjuntura do futebol atual, e não é só no Brasil, mundial, ela é um pouco complicada a partir do momento que a gente percebe que todos os times são patrocinados por casas de aposta, certo? E aqui não tem problema algum com relação à casa de aposta. Hoje ela é legalizada no Brasil e vive a fase mais importante e necessária de regulamentação, né? Aqui não... Mas, obviamente, existe não é um conflito de interesse, mas você está estampando a marca ali nas camisas justamente onde as apostas estão voltadas, né? Então, assim, é até difícil entrar nessa questão de o que é ilegal, o que é imoral, o que não deveria, o que deveria. Então, assim, Solé, desde que esteja tudo regulamentado, desde que seja algo legal, dentro dessa conjuntura atual que a gente vive, se tiver tudo certo, eu, assim, não vejo problema. É uma questão, assim, do que eu disse, de como é hoje o cenário do futebol, né? O que move, quem investe. E, assim, é uma situação que poderia ser evitada, talvez? Poderia, mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Eu acho que desde que esteja realmente tudo regulamentado, tudo de alguma forma às claras, faz parte do futebol atual, Solé. Eu não sei de fato, eu nem tava sabendo disso. Eu não sei de fato até que ponto isso uma empresa pode respaldar completamente o salário de um atleta. Não faço a menor ideia. Não pode depositar para o atleta, né? Tem que depositar para o clube. Sim. E aí o clube, só que aí no contrato fala, né? Ó, o meu patrocínio com vocês é para arcar com um tal vencimento. Isso pode. Isso não pode a Fatal Model transferir diretamente para a conta do Pogba. Essa agência em questão, ela está no futebol atualmente. Sim. Ela inclusive patrocina a Ponte Preta, o Vitória, o Campeonato Brasileiro. E assim, hoje ela tá junto com as casas de aposta. Sim. Aí, né?
Cara, Isso assim, não é o que tá sustentando o Brasileirão, né? Casa de aposta, a Fatal Isso, Model exatamente. e empresa de bebida alcoólica, né? exatamente. Então é o circo, né? O Campeonato Brasileiro é o circo, né? Exatamente. A gente pode discutir moralidade, a gente pode discutir tudo. Agora, se pode, pode. Exato. Né? Se tá valendo, tá valendo, né? Exatamente. Essa é a grande questão. Eu preferiria um futebol talvez sem o envolvimento de nada disso. Porque Mas eu não... a gente não vê mais no futebol, e aí, não sei se por uma falta de credibilidade do futebol brasileiro, marcas que você vê no dia a dia. Marcas de automóveis, tem uma ou outra, mas é muito reduzido em comparação aos outros segmentos. Tem um mercado, né, um atacadão, o Açaí, que também tá com eles. Então, óbvio, né, existem marcas do dia a dia, mas a maioria não tá mais no futebol. A maioria dessas marcas estão longe do futebol. Sim. E aí, pelos valores que hoje o futebol pede. Hoje, uma casa de aposta ela consegue te dar 100 milhões por ano. Sim. Uma outra empresa já teria um pouco mais de dificuldade. Então mostra também como mudou, né, essa questão de como o futebol tá conseguindo dinheiro por meio dos seus patrocínios, né? Exatamente. Há quanto tempo você não vê uma Fiat da vida estampando a camisa de um time? Verdade. Cara, eu E tava... a Fiat tava em todo lugar. Não vou nem citar a Coca-Cola, porque foi ali um momento, no final dos anos 80, começo dos anos 90, que patrocinou todo mundo. Mas, cara, a Coca-Cola, nunca mais ela voltou. A Pepsi, Sim. foi pro Corinthians, Parmalat, um monte de marca que você tá todo dia no mercado comprando. Sim. E essas marcas que são multinacionais, a própria Samsung, que a Nina citou, que patrocinou Palmeiras e Corinthians, LG, que patrocinou São Paulo, essas marcas nunca mais voltaram pro mercado do futebol. Sim. Ontem a gente transmitiu aqui o jogo do Barcelona. O Barcelona ele é patrocinado pelo Spotify, né? Tá caro, hein, irmão? Baixa aí, pra gente ouvir uma musiquinha, Tá caro, hein? Tá mais de 20 conto pra ouvir uma musiquinha sem propaganda. E eles estão deixando o podcast com propaganda agora. Agora você paga de otário o Spotify. Você quer ouvir um podcast, o podcast pode vender a propaganda dentro do programa. Sim. Aí, é duro, hein? Então, eu acho muito bonito o patrocínio do Barça do Spotify, porque talvez seja isso. Eu sinto falta, é uma questão pro pessoal. Eu sinto falta de ver mais essas marcas pontuais, assim, né? Hoje realmente tudo é casa de aposta. Na própria Europa, né? É muito... Algum bilionário árabe vai lá e mete uma Fly Emirates na camisa do Real Madrid. O governo de Ruanda, que é uma ditadura, patrocina o Arsenal. Sim. Então também lá fora também é uma loucura, né? Sim, exatamente. Então, assim, a gente pode discutir tudo isso. Aí é uma questão de, talvez, visão de mundo que cada um tenha. Agora, a questão é o que pode e o que não pode no futebol, né? Não o que a gente acha ou não acha, né? Do que é ilegal, do que é imoral e o que não é pra gente na nossa concepção, né? Que é um fato que pode Paul Pogba jogar a partir de março no Corinthians, caso ele firme contrato. Sinceramente, eu acho que é um caso extremamente diferente do Memphis Depay. Ah, sim. Porque o Memphis estava jogando, o Memphis estava em altíssimo nível. Estava no Atlético de Madrid, tinha acabado de passar pelo Barcelona. O Pogba ele está fora do futebol, não atua desde 2023 por doping, por uso de testosterona, que ele utilizou essa substância para diminuir ou eliminar riscos de lesões. Então agora, evidentemente, ele não vai mais poder ser fake Nery, ele não vai poder mais se dedicar ao suco, não vai mais poder tomar testosterona. E se ele estava tomando para evitar lesões, é um jogador então que ele é propício a lesões. Imagina 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois, sem jogar, com o Coringão fazendo 60 jogos por temporada, aonde vai caber esse planejamento? Ele vai fazer 20 joguinhos? Sim. Aí haja... Se fizer. Haja dinheiro do Book Rosa, né? Pois é, então aí tem uma questão, né? Como seria esse contrato? Sim. Até vai porque... ter metas, vai ter gatilhos. Provavelmente deve ter muito clube até de ponta, talvez, na Europa, ou pelo menos um nível médio,
oferecendo ao Pogba bons contratos, mas baseado em produtividade. Sim. E provavelmente o Corinthians, para atrair o Ou Pogba... então aquela questão, ó, a gente faz um contrato baixinho, se for bem a gente renova com um salário de Pogba mesmo. Exatamente. Para atrair um Pogba ao futebol brasileiro, eu imagino que o Corinthians não deva oferecer nessas condições. Deve oferecer algo que o cara muito alto. é tipo do pegar ou largar, Uhum. né? Até porque o euro tá quase 7-1, né? Sim, Então qualquer coisinha já é muito dinheiro, em reais. sim, Por oferecer 1 milhão de euros, são 7 milhões de reais na mão do cara. exatamente. Então, assim, é uma loucura. Se perguntar, o Pogba é craque ou foi craque? Sim, enquanto talvez ele não tenha entregado... Copa, né? Talvez ele não entregou o que se esperava dele. Depois da Copa de a nível 18, de carreira. ele teve uma queda gigantesca. Sim, Mas ele jogou muita bola. sim. Ele foi monstruoso. É difícil, viu? É que deu tão certo com o Depay, com o Memphis, e aí às vezes Que você vale o tenta risco? repetir. Não, aí que eu queria entrar. Às vezes você se ilude por conta de uma situação que deu certo e a outra situação ela não é parecida, foi o que você falou. E ela não é parecida. A única coisa que é parecida nessa história é que são dois jogadores europeus conhecidos. Sim. Mas o Pogba é até mais conhecido, talvez, que o Memphis. Muito mais. E sempre foi dado como craque. O Memphis não, o Memphis sempre foi um bom jogador. O Memphis nunca, apesar dele ser o maior artilheiro da história da Holanda, ele nunca foi o principal jogador de nenhuma seleção da Holanda que ele participou. Sim, Na Copa de 14 era Robin van Persie, ele Sim. era banco. sim. Na de 18 a Holanda nem foi. Exatamente. E aí 2022 ele tava, né? Tava, mas era uma seleção que ele não despontava também. Sim, exatamente. Tanto que tinha dúvida, né? Quem quer ser o centroavante da Holanda na Copa de 22, porque ninguém se firmava. Sim. Eles inventaram lá um tal de Weghorst com 2 metros de altura. E o cara era cintura dura, mas foi bem na Copa e arrumou um monte de contrato aí com o clube europeu. Cara, assim, no melhor dos mundos, eu traria o Pogba num contrato de produtividade e aos poucos você pode tendo alguns gatilhos. Eu acho que nesses moldes ele não viria ao Brasil. Essa é a grande questão. Porque o próprio Pogba não sabe o que vai ser do futebol dele, certo? Sim. Ele não faz a menor Óbvio ideia. Que ele confia que ele vai jogar muita bola. Sim. Mas até aí ou ele sabe que o não. Souza que veio pro... Não, o Souza não, o Alan, que foi pro Botafogo. Sim. Pô, todo podcast que ele foi, falou, não, quando eu voltar ao Brasil eu vou deitar, meu nível tá lá em cima. Botafogo, cara, o Gregory não é um craque da bola, mas o Gregory não deixou o Alan jogar um jogo titular na Libertadores. O Alan não conseguiu ter sequência. Mas, na carreira, o Alan jogou na seleção. Jogou o Felipe Anderson. Um dos maiores Nápoles de todos os tempos. Felipe Anderson. Felipe Anderson. Né? Por sinal, ele foi colocar cabelo. Ah, é? Quem sabe agora, né? Com o visual novo, não deslancha, né? Será que era falta de autoestima? Pode ser, né? Sansão, quando tira o cabelo, ele enfraquece, né? Então, a questão dele é que o cabelo dele tava caindo, né? Não tava tirando. Pode ser. Mas às vezes é numa dessas o cara recupera. Recupera a autoestima, né? Tal qual o Lucas Herrero, João Paulo Capelandes, a rapaziada aqui que meteu o tapetinho, né? Do Lucas Herrero vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Por sinal, ele vai pro BBB, né? Vai, eu vi. Saiu no Trend Topics, né? Pavão BBB. Pavão BBB. Lucas Exatamente, Herrero. já deu um tapa no visual. Mas é isso, assim. Um beijo pra ele, que odeia quando a gente meio de Pavão, só porque ele é um pouco amostradinho. Acho que com responsabilidade daria pra trazer o Pogba, mas eu duvido que seja algo responsável. Corinthians responsável não tá na mesma linha às vezes, né? Corinthians, a agência. Tudo aí não é muito responsável. Mas que seria um baita atrativo, seria. Ah, sim. O Corinthians tá prometendo pra, a partir de agora, fazer algum anúncio aí, né? Sim, prometeu aí pra alguma coisa 7,6, né? Alguma coisa do tipo. Mas o próprio Ramiro em férias, mas que
não para de trabalhar. O Corinthians acabou de comunicar que o departamento de marketing do Esporte Clube Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu o e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento, e agradece a empresa pelo interesse. Então tá. Então não tem possibilidade da agência bancar os salários do Pogba, né? Por enquanto não. Tá bom.